ao seu redor, e ele anuncia a construção do templo. Diga comigo, a construção do templo. A palavra do Senhor nos diz que todos, quando iam adorar o Senhor, eles tinham que prestar culto a Deus fora da tenda, porque quem poderia entrar na tenda era só o sacerdote. Era o único lugar que era chamado a casa de Deus. A Bíblia, quando fala sobre a casa de Deus, é chamado como tenda. E essa tenda, ela era construída em qualquer lugar. Ela era desmanchada e ao mesmo tempo construída em vários lugares. Eu imagino que Davi, observando aquelas tendas sendo construída, Deus ministrou algo no coração dele. O interessante é que Jerusalém ficava 5 quilômetros do Egito e 6 quilômetros da Babilônia, mas quem passava pelo Egito conseguia ver de longe aquelas pirâmides construídas, conseguia ver de longe aquelas estátuas construídas no Egito. Quem olhava de longe para a Babilônia conseguia ver aquelas torres, aquelas estátuas, mas a Bíblia diz que quando os homens olhavam para Jerusalém, eles não viam nada, eles só viam muros, em sua frente, e Deus estava ministrando no coração de Davi algo grandioso, algo tremendo, que era a construção da casa do Senhor. Eu imagino que quando Deus ministrou em seu coração, ele já ia colocar em prática, mas ao mesmo tempo que Deus ministra no coração de Davi para construir o primeiro templo, a primeira casa, para adorar ao Senhor, para congregar, para colocar a arca da aliança, Deus estava dizendo para Davi: não é você que vai construir o templo para a minha igreja me adorar, mas será o teu filho, por nome Salomão. A Bíblia diz que ele passa para o seu filho aquela construção. A Bíblia diz que quando Davi morre, ele não vê a construção, mas a Bíblia diz que no ano 970 antes de Cristo, Salomão começa a construir, Salomão começa a levantar aquele templo. A Bíblia diz que ele passou 7 anos da sua vida construindo, mas o que me chama a atenção é que Salomão, ele não parava, ele ficava de dia e de noite trabalhando naquela obra, construindo. Quem passava no Egito via pirâmides, quando alguém passava na Babilônia via estátua, mas quando passava de frente a Jerusalém só restava muros em sua frente. Eu imagino que quem passava em Jerusalém, que observava Salomão construindo aquele templo, eles não imaginavam que era um templo, eles não sabiam o que realmente Salomão estava construindo. Eu imagino que na mente daqueles homens que via de longe aquela construção, eles se perguntavam: será que Salomão está construindo alguma imagem? Aí não, porque o judeu não adora imagem. Será que Salomão está construindo sua tumba que nem os faraós? Não, ele não estava construindo a sua tumba. Enquanto o mundo estava pensando outra coisa, Salomão estava construindo a casa do Senhor, onde ele iria adorar. A Bíblia diz que o povo estava sem adorar, o povo havia parado de adorar, o povo não estava querendo acompanhar as tendas. A Bíblia, quando fala sobre tenda, fala sobre várias tendas, inclusive as tendas dos profetas. Quando Eliseu levantou aquelas
que a resposta pode vir no começo, no meio ou no final, mas a resposta vem. A resposta vem. Acabando o sermão de orar, desceu fogo. O segredo é a oração. Não existe outro caminho. Sem oração você não chega. Quer ver a glória de Deus se manifestar na tua vida? Enquanto você está aqui esta noite, a glória de Deus está indo na tua casa. Na tua casa. Com dores no útero. Existem pessoas aqui com diabetes. Existem pessoas aqui com doenças nos rins. Existem pessoas aqui com dores no peito, do lado direito. Você vai pegar essa brasa que está na tua mão, e quando eu contar de 1 até 3, tu vai colocar aonde está a enfermidade. Tu vai colocar a tua mão. Quando tu colocar a tua mão, Deus vai curar agora. Deus vai curar agora. Aleluia, aleluia. Porque na tua mão tem uma brasa de fogo. 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 Aleluia, aleluia. Quem tem pessoas aqui que chegou com a alma angustiada? Você que chegou com a alma angustiada, vai pegar essa brasa de fogo e vai colocar no seu coração. Quando eu contar de 1 até 3, pessoas vão começar a sentir algo sobrenatural. Se quiser vomitar, pode vomitar agora essa enfermidade. Coloca a enfermidade quando eu contar de 1 até 3. Jesus, eu estou aqui, Deus, e eu acredito, Senhor, que existe uma brasa na mão